que sim? Por que não? Duas opiniões. Dois candidatos. Dois tempos iguais. Faltam 12 dias para o segundo turno. A gente vai ter também as nossas opiniões agora respeitadas aqui, também para candidatos à presidência da República. Um dia começamos com Lula, outro com Bolsonaro, outro dia com Bolsonaro e Lula. Gentilmente, Sâmia Bonfim, deputada federal eleita pelo PSOL. Deputada, muito obrigado por atender a Nova Brasil. Eu que agradeço. Bom dia para todo mundo. Deputada Rosana Vale, deputada federal pelo PL. Muito obrigado também, deputada. Obrigada, eu agradeço também, já cumprimento a Sâmia, minha colega aí de plenário da Câmara. Ok, bom, 1 minuto e meio para cada resposta. Sâmia, por que é que você vai votar no Lula? Voto no Lula porque ele já governou o país e já fez o mais importante, que é criar políticas de distribuição de renda, de enfrentamento à miséria, à fome, geração de empregos, e agora ele entende a situação, a crise econômica do país, e se compromete a fazer o que o Bolsonaro não fez, que é reajustar o salário mínimo, que é fazer um governo que se preocupa com os mais pobres, que é valorizar a saúde pública, jamais repetindo aquilo que a gente viu no nosso país, que é zombar de pessoas doentes, que é negar a vacina. Lula respeita e valoriza as mulheres, vai recompor o orçamento de enfrentamento à violência que foi zerado pelo governo Bolsonaro. O Lula respeita a democracia, as instituições, não afronta jornalistas, não afronta mulheres e não afronta o povo brasileiro. Sabe que a presidência da República é um instrumento que serve para cuidar do nosso povo e garantir melhorias para a vida da população. Perfeito, deputada. Agora o outro lado. Deputada Rosane Vale, por que você vai votar no Bolsonaro? Olha, eu voto no Bolsonaro porque eu acompanhei os avanços que esse governo fez durante esses 4 anos. Eu sei que foram só de Auxílio Brasil, mais de 20 milhões de brasileiros beneficiados, foram gerados 4 milhões e 500 mil empregos, os ministérios funcionaram, mais de 20 mil obras estavam paradas no governo do PT e o governo Bolsonaro terminou essas obras através de diversos ministérios, sobretudo o Ministério da Infraestrutura. Eu voto no Bolsonaro porque eu sou jornalista de 25 anos de profissão, sou mulher e sei o quanto a imprensa, de modo geral, perseguiu o governo Bolsonaro e a pessoa do Bolsonaro. Eu, quando aprendi jornalismo, eu tinha como foco, como objetivo, perseguir a verdade e não perseguir as pessoas. E sei que parte da imprensa passou a perseguir de modo desleal as ações do governo e as falas do presidente Bolsonaro. Sei o quanto o nosso país foi colocado nos trilhos e tem um encontro marcado com a prosperidade. No caso das mulheres também, faço parte da bancada feminina. Sei que o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, sancionou 80 projetos de lei em defesa das mulheres. Então eu vi todos os bastidores da política, vi as votações na Câmara, era de um partido de oposição. Ok, mas deputada, estou selecionando o tempo. Agora o outro lado. Deputada Sâmia Bonfim, por que você não vai votar no Bolsonaro? Não votaria de jeito nenhum. No momento mais grave da história do nosso país e do mundo, que foi a pandemia, o Bolsonaro negou o vírus, negou a vacina, atuou para impedir que a população brasileira se protegesse e todos os dias ia para a TV zombar das pessoas que inclusive estavam no leito de morte. Hoje, o Ministério da Educação é dominado por uma quadrilha. Inclusive, o ex-ministro Milton Ribeiro foi preso porque se desvia recursos de vacina e das escolas para propina no bolso, inclusive, de pastores, que são aliados e apoiadores do presidente. Porque o desmatamento e queimadas são recordes e ele aproveitou a pandemia para passar a boiada. Porque os índices de feminicídio e violência doméstica quintuplicaram e ele reduziu a 0. E nenhum dos projetos de lei que foram sancionados foi proposto pelo presidente. Todos pelo Congresso Nacional, inclusive por mim. Aliás, o que ele fez foi vetar um dos projetos mais importantes, que foi de distribuição gratuita de absorventes, e nós conseguimos derrubar o veto. E principalmente porque há 33 milhões de pessoas que estão passando fome. Ele nega que essas pessoas existam. E é preciso que a gente enfrente a fome, gere empregos,
construa o nosso país democraticamente, não ameace com um golpe, não se questione as urnas eletrônicas, as instituições, que a gente possa viver em paz e possa ter direito ao futuro, a emprego, a moradia, a alimentação. Ok, deputada, o tempo de 1 minuto e meio. Agora, o outro lado. Deputada Rosana Vale, por que você não vai votar no Lula? Eu não voto de jeito nenhum no PT, porque eu fui testemunha do que aconteceu no nosso país ao longo do governo do PT. Nós enfrentamos o maior esquema de corrupção da história do Brasil e que está da história mundial. Eu não voto no PT porque lá atrás os brasileiros deram a chance ao Lula de ser diferente. O Lula, na época, representava o sonho dos brasileiros de um governo voltado para o trabalhador, de um governo voltado para as classes mais pobres, e isso não aconteceu de forma nenhuma. Nós ficamos envergonhados como brasileiros, né, no final do governo do PT, de enfrentar todos esses esquemas de corrupção, notícias na televisão, nos jornais, e eu acho inadmissível. O que eu vou falar para os meus filhos, que a gente devolveu ao poder uma pessoa que não foi inocentada. Ele foi condenado em 3 instâncias e foi descondenado, ou seja, por uma decisão do STF, ele voltou a ser elegível. Eu não concordo com isso de forma alguma. Eu acho que isso é uma afronta aos valores do Brasil, aos valores dos brasileiros, a todas as classes de brasileiros. Eu falo isso por todas as classes de brasileiros. Eu não voto no Lula de jeito nenhum, porque, mais uma vez, o brasileiro deu provas de que elegeu uma bancada de deputados alinhados ao governo deputado, federal. tempo esgotado, então. Eu queria agradecer a gentileza da deputada Rosana Vale, deputada federal eleita pelo PL, deputada Sâmia Bonfim, deputada federal eleita pelo PSOL. Muito obrigado pela gentileza, pela participação no nosso Porque Sim, Porque Não. Começamos hoje com o Lula, amanhã a gente começa com o Bolsonaro e a gente vai inverter. Daqui a pouco tem também o Porque Sim, Porque Não com candidatos ao governo de São Paulo. São 8h28. Por que sim?